guardar isso aí? Aqui. Eu tô sempre aqui, não tem problema. Pode deixar, eu me responsabilizo. Já te deixo te apresentar. Boa tarde, pessoal. Um breve relax, né? Uma breve parada, uma breve pausa. E vamos continuar as nossas atividades porque temos muitas coisas pela frente. Eu subi as escadas, sedentária, né? Vamos lá, alimentação saudável. Juro pra vocês que eu vou voltar aqui mais magra, mais poderosa. Enfim, deixa eu só colocar uma coisa pra vocês. Nós vamos apresentar hoje, depois da palestra da Helene Orives, Conexão Eu Sou. Isso é um projeto que vai acontecer no Plaza São Rafael por 2 dias. E nós vamos estar aqui apresentando para vocês como é que funciona. Claro que esse do Plaza não é gratuito totalmente. Mas quem está nesse evento tem uma baita de uma condição, que é bem privilegiada. Então, vocês vão ter, neste projeto, a gente vai estar falando depois, neste projeto, todo o empoderamento que vocês podem com relação a atingir dimensões diferenciadas. Vocês entram de um jeito e saem do outro, de outro. Todo e qualquer desenvolvimento espiritual, nós vamos ter profissionais de várias linhas, Theta Healing, Barras Axis, Pilates, Reiki, cristais, enfim, sábado e domingo. Depois nós vamos falar mais sobre isso, mas a conexão é eu sou. Tudo que está sendo dito aqui hoje, nós colocamos isso, concentramos com esses profissionais e colocamos isso na prática, ok? Então, uma boa palestra, boas palestras para vocês agora à tarde. E a Cecília vai apresentar a nossa palestrante. Obrigada. E aí, pessoal, preparados para a próxima palestra? Sim! Eu não ouvi direito. Preparados para a próxima palestra? Sim! Ah, tá. Agora sim. Acho que agora estão preparados. O almoço tem que dar uma soneirinha, né? Depois do almoço, digerindo. Mas não temos tempo para perder com sono. Então, bora para a próxima palestra, que a gente tem um monte de coisa boa aí pela frente. Então, agora a gente vai falar com a Sandra Pereira, que é psicoterapeuta reencarnacionista e quântica. Que maravilha! Oi? Ah, é quântica? Ah, entendi. A psicoterapia reencarnacionista é quântica. Vamos descobrir agora. Pessoal, celulares, por gentileza, no silencioso. Vou pedir a ajuda de quem está sentado aí mais ao fundo, que sinalize para nós quando bombar a sala, onde nós temos lugares sobrando. Eu vou sempre perguntar assim, vocês levantam a mão e mostram. E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Bom proveito. Sandra, contigo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estou sempre nos encontros holísticos. É uma grande alegria poder estar aqui com todos vocês. Ainda mais hoje com essa casa cheia, com esse evento maravilhoso dessa energia que traz a Helene Orives e o assunto da quântica, né? Então, esse evento, pelo que já disse a Alessandra, ele está trazendo uma série de presentes para nós, né? Então, aqui na palestra da psicoterapia encarnacionista, eu também consegui trazer 4 presentes para vocês. Nesse momento são só 4 presentes, mas claro que os acessos são imensos e se alguém tiver interesse em algum outro assunto, além dos 4 presentes que eu trouxe, vocês podem colocar na ficha que eu vou passar, depois que eu posso pesquisar e trazer os presentes que vocês têm necessidade, né? Então, eu vou passar uma fichinha agora, onde vocês vão poder colocar o nome, o contato de vocês, pode ser tanto e-mail quanto WhatsApp, e o assunto para o e-book. Porque eu consegui montar, através de pesquisas e estatísticas que a ABPR nos traz, a visão da psicoterapia reencarnacionista e os tratamentos que são possíveis com esta técnica para câncer, fibromialgia, problemas de relacionamentos e propósito de vida. Os 4 presentes desta palestra são esses e-books que já estão prontos. Porém, se alguém tiver interesse em mais algum assunto, pode colocar aqui. E aí eu vou pesquisar para poder enviar para vocês, né? Então, vou passar por aqui.
Tem lugar lá em cima. Então, estamos num evento quântico, né? A gente sempre para pensar assim, o que é quântica, né? Todo mundo usa esse termo ultimamente. Vou pesquisar, então, para montar a palestra sobre a psicoterapia reencarnacionista. Basicamente, quântico é estado vibracional de ser. É a energia que nós emitimos, a energia que gravita ao nosso redor quando nós nos manifestamos aqui nesse mundo de ilusões. Né? No mundo real, que é o mundo espiritual, também nós nos manifestamos de maneira quântica. Porém, lá nós nos manifestamos de maneira consciente. E aqui no mundo das ilusões, a gente se manifesta de maneira inconsciente. Né? Então, a psicoterapia reencarnacionista, que é uma nova visão psicológica baseada na reencarnação, que nos traz o esclarecimento da personalidade congênita. O que é personalidade congênita? É este nosso transitar pelas várias encarnações que nós temos nesse nosso estado vibracional natural de ser. E nós, conforme vamos passando de encarnação em encarnação, a gente vai efetivando ela, a gente vai colocando ela como uma característica nossa. Por exemplo, as pessoas que têm uma característica de se magoarem com uma certa facilidade, esta é uma característica congênita, né? É uma inferioridade congênita. Então, as pessoas que têm a facilidade de se alegrarem com as coisas, esta é uma superioridade congênita, é uma conquista da alma já. Né? Então, com o conhecimento, com a compreensão da reencarnação, a gente consegue entender a nossa maneira de ser, o que está bom e o que precisa ser melhorado ainda. Então, é uma moderna escola psicológica, né, que leva em conta a reencarnação e estuda a personalidade congênita. Considerando, a gente tem uma série de passos, uma série de etapas a serem analisados no nosso tratamento, né, para que a gente consiga compreender quem realmente nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós encontramos o contexto de vida, né, que nós encontramos, e adentramos então na área quântica realmente, né, que nós cocriamos a nossa infância, nós cocriamos a nossa realidade de vida hoje. Como é que nós fazemos isso? Porque nós temos por base que existe um mundo espiritual e uma programação de cada encarnação que nós viemos vivenciar. Né? Então, tudo que a gente vivencia desde a barriga da nossa mãe foi planejado lá no mundo espiritual. Junto com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso futuro marido, com nossos futuros filhos, com nossos avós, com as pessoas que vão fazer parte mais ativamente da nossa vida. E lá no mundo espiritual, a gente, detentores de clareza das nossas inferioridades, a gente pede, a gente escolhe as armadilhas e os gatilhos. Pode passar. As armadilhas e os gatilhos que nós vamos vivenciar aqui. Por exemplo, se eu tenho um pai que é muito rígido comigo e isso me magoa, é porque este pai que eu escolhi possui as características necessárias para despertar a minha mágoa. Se eu tenho uma mãe que me incentiva, que me bota para frente, é porque esta é uma mãe que vai reforçar as minhas qualidades já adquiridas. E assim a gente vai cocriando a nossa vida. A mesma coisa funciona com a escolha dos maridos, a escolha dos namorados, a escolha dos filhos, a escolha da área profissional com que nós vamos trabalhar, né? A área de estudo em que vamos pesquisar. Todas essas questões envolvem as nossas afinidades, as nossas inferioridades e as nossas superioridades, as nossas características boas já conquistadas. Né? Quando a gente faz a troca da visão em consultório com as pessoas do ego, que é o ser ilusório que está aqui, né? Hoje todos nós estamos aqui. Eu estou Sandra, eu não sou Sandra. Eu sou um espírito imortal que hoje está se manifestando como Sandra Pereira. Também não sou psicoterapeuta reencarnacionista, eu estou como psicoterapeuta reencarnacionista.
em função das inferioridades que eu ainda preciso tratar e curar em mim e em função das qualidades adquiridas que eu já tenho para poder exercer essa profissão. Então, com a troca da visão do ego para a visão do eu superior, nós temos a primeira mudança quântica. Porque se quântico é estado vibracional de ser, no momento em que eu mudo a minha compreensão em relação a algum contexto da minha vida, eu mudo o meu estado vibracional. Né? Então, aí que está o pulo do gato da psicoterapia reencarnacionista. É ou não é quântica? Sim, psicoterapia reencarnacionista é quântica. No momento em que ela nos faz mudar o nosso estado vibracional de ser. Né? Os níveis evolutivos do ego. Como nós estamos aqui, a gente teve que estudar a personalidade que nós estamos exercendo hoje. Né? Quem de nós aqui não conhece aquela pessoa que, se tu oferece uma crítica, mesmo que seja construtiva, ela se melindra, se magoa, ela chora, ela não fala mais contigo, ela te exclui do Facebook. Bom, agora a gente tá muito em voga nisso por causa das questões políticas, né? Nós estamos num momento em que as pessoas estão se excluindo por opiniões políticas. O que é isso? Isso é um ego infantil, né? É um ego que ainda não amadureceu para as características superiores do ego infantil. Porque todos eles têm o ego infantil, o ego adolescente, o ego adulto e o ego ancião. Todos eles têm a dualidade das características positivas e das características negativas. E o trabalho da compreensão dos níveis evolutivos do ego é fazer com que os dois trabalhem juntos. Porque as características positivas já conquistadas pelo ego nesta encarnação vão ser o viés para a cura das inferioridades do ego. Né? Então eu coloquei mais por didática, né, a questão dos níveis evolutivos do ego, mas a gente não vai poder se adentrar muito nisso, porque é a realidade mais próxima de nós, né? São as realidades do ego, é como nós nos manifestamos hoje, porque a gente tem um tempo escasso, né? E temos que respeitar o nosso cronograma. Mas em consultório a gente trabalha isso com bastante detalhe, né? Os níveis evolutivos do ego e o que a gente pode fazer para amadurecer este ego. Pessoal, por favor, apontem onde tem lugar sobrando. Levanta o braço aí quem está perto de uma cadeira vazia. Só para o pessoal que está aqui. Lá no fundo também, ó, pessoal. Não tem como passar. Não tem como passar. Aqui a gente pede licença. Não, é lá. Tem que pular aqui por cima. Obrigada, Então, as armadilhas e os gatilhos é mais uma construção que a gente faz, mais uma cocriação. Né? Lá no momento do nosso planejamento reencarnatório, e muitas vezes aqui já, né, exercendo o ego desta encarnação, a gente faz escolhas, a gente toma medidas que vão impactar diretamente na condução desta encarnação. Né? E isso a gente chama de armadilhas e gatilhos, porque são as situações que despertam as nossas características emocionais, as nossas características de estado vibracional de ser, falando quanticamente. Né? A psicoterapia reencarnacionista, para fazer todas essas análises, se utiliza da regressão terapêutica como principal ferramenta para identificar quem nós somos, repetidas vezes em vidas passadas. Né? Então, a regressão terapêutica é uma recordação ética das vidas passadas. Por que a gente diz ética? Né? Porque existem outros métodos de se acessar as vidas passadas através do inconsciente da pessoa, onde o terapeuta pode interferir de uma maneira ou de outra. Não é a técnica que a psicoterapia reencarnacionista pela ABPF trabalha. A gente trabalha com uma expansão de consciência, onde a regressão, a lembrança que a pessoa vai recordar é conduzida pelo mentor pessoal da pessoa. O famoso anjo da guarda aí, que permeia várias crenças, né? Até é importante citar isso, que a psicoterapia reencarnacionista não é uma terapia religiosa. Embora tenha o nome reencarnação, né? Ela é uma terapia mesmo, científica.
porque a gente lida com a reencarnação, características congênitas da personalidade da pessoa. Então, a gente tem por base a existência da espiritualidade, o trânsito de hora encarnado, hora desencarnado, hora em período intervidas, né? A gente tem por base também de que existem os nossos mentores, os seres que são nossos amigos espirituais que velam por nós aqui, né? Nesta vida de provas. Porque a gente está numa grande escola, todo mundo sabe disso, né? Então ninguém está aqui a passeio, nós estamos numa escola fazendo provas, igual as crianças que vão para a escola, aprendem os conteúdos e vão fazer as suas provinhas. A gente também faz as nossas provas aqui. E assim como as crianças têm os professores lá na escola para ajudarem eles a entender o conteúdo, nós temos os nossos mentores, que estão sempre junto de nós, e são eles que conduzem a regressão da pessoa e mostram para ela exclusivamente o que ela tem condições de ver e o que é importante para a compreensão da personalidade congênita. Então, muitas pessoas vão ao consultório conversar comigo me perguntando, eu quero saber por que eu não arranjo namorado, eu quero saber por que eu não dou certo no meu trabalho, eu quero saber o que eu fiz para minha mãe porque ela não gosta de mim, por que eu brigo tanto com meu irmão, né? As pessoas vão movidas pela curiosidade, querendo saber situações muito focais em relação a uma determinada pessoa ou uma determinada situação. Aí a gente explica dos armadilhas, dos gatilhos, da personalidade congênita, que não é aquela pessoa em si, aquela situação em si, que aquilo é um contexto escolhido por ela, necessário para que ela entenda o que ela sente frente àquelas situações. Algumas pessoas não gostam disso, vão embora e não voltam mais, porque elas querem saber a questão focal em relação a uma determinada pessoa. E nós, pelo menos desta escola, né, da escola ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha visando a reforma íntima. Por isso que a psicoterapia reencarnacionista é tida como a terapia da reforma íntima, né? Porque esse é o nosso objetivo principal. No entanto, que as pessoas que estão em longo curso já de terapia conosco, lá pelas tantas já nem necessitam mais tanto de regressão terapêutica, porque precisam das consultas, estudar a personalidade congênita, estabelecer estratégias para como lidar com as suas reações e as suas emoções, né? Então, lá pelas tantas, depois de um bom tratamento com regressões para entender a sua personalidade congênita, elas já não são mais tão necessárias, porque a gente vai por esse viés da reforma íntima. Nós temos duas finalidades para a regressão terapêutica. Uma é a consciencial, que envolve tudo isso que eu já estava contando para vocês, e a outra é o corte de sintonia com traumas vividos em situações passadas. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas passam por situações focais tão intensas, vivenciadas, né, em encarnações passadas, que hoje a sua alma manifesta aquela dor numa doença, né, crônica, num medo, numa fobia. Hoje em dia está muito em voga. Quem não conhece uma pessoa que tem a síndrome do pânico, né? Normalmente essas questões de síndrome do pânico, mais focais, assim, elas têm conexão com vidas passadas. Foi alguma situação que aconteceu em vida passada que hoje, nesta, aconteceu algum gatilho numa armadilha que fez eclodir aquele pânico, aquela fobia, né, que a pessoa está apresentando. Dependendo do caso, 1, 2, 3 regressões são suficientes para resolver essa questão, né, mais focal, assim. Embora o objetivo muitas vezes venha sendo este, né, o de cortar a sintonia com traumas de vidas passadas, nós, psicoterapeutas encarnacionistas, a gente sempre procura fazer essa abrangência geral da personalidade congênita. Porque se uma pessoa se traumatizou daquela forma, é porque existe característica emocional para isso. E aí a gente já trabalha a reforma íntima junto, né? Então, as duas finalidades da regressão terapêutica são essas, a consciencial e o corte de sintonia. Pois
Pois é, hoje nós estamos envoltos em perguntas, né? Psicoterapia reencarnacionista é quântico? Sim, a gente já chegou à conclusão que sim, ela é quântica. Mas, ao longo de todo o tratamento, conforme a gente vai entendendo quem nós somos, né? O que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos depois dessa encarnação, a gente, naturalmente, a gente acaba chegando às respostas para essas perguntas. A própria pessoa vai chegando a essas respostas, sem que o terapeuta precise dizer, porque muitas vezes, e não raras vezes, muitas vezes mesmo, a gente percebe a resposta para essas perguntas, mas a pessoa ainda não chegou na condição de conseguir compreender isso. E aí, para não chocar a pessoa, a gente acaba não falando, acaba esperando o tempo de compreensão da pessoa, né? Mas essas respostas, elas são muito comuns de chegarem para as pessoas que fazem o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. Então, como funciona, né, o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista? É composto de consultas e regressões. Normalmente a gente não faz só uma regressão, só uma consulta, porque vocês imaginem, nós somos seres milenares, né? Uma regressão, às vezes, é praticamente impossível de se identificar a personalidade congênita. A gente identifica alguns pontos, mas tem vários outros, né? Então, cada terapeuta trabalha da sua maneira, mas a BPR sugere que façamos pacotes com as pessoas, né? Assim, um número X de regressões, um número X de consultas, para que a gente consiga fazer esse trabalho de despertamento, de entendimento da personalidade congênita da pessoa. No meu caso, eu trabalho com um pacote de 6, 3 consultas, 3 regressões. E digo para vocês que não é o suficiente, porque chega no final do primeiro pacote, normalmente as pessoas repetem o pacote, fazem de novo 6 encontros, porque 3 regressões às vezes é muito pouco para se identificar a personalidade congênita, né? Identificar gatilhos, armadilhas, traçar uma estratégia do que fazer com as informações que foram reveladas naquele momento, né? Então funciona dessa maneira. As consultas duram em torno de 1 hora, 1h30, né? E nelas a gente conversa sobre o que apareceu na sessão de regressão, sobre o que acontece hoje nessa vida. E assim a gente fica linkando, né, os acontecimentos para tentar compreender a melhor postura a passar a ter. As regressões terapêuticas, como são comandadas pelo mundo espiritual e o tempo lá é diferente, a gente costuma orientar as pessoas a não marcar nada para depois da regressão. Ou se marcar para bem depois, né? Eu costumo sempre reservar no mínimo umas 2 horas para uma sessão de regressão. Às vezes dura um pouquinho mais, às vezes dura um pouquinho menos. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas na literatura da psicoterapia reencarnacionista nós já estudamos regressões que duraram mais de 3 horas, 4 horas, né? Então isso vai do contexto pessoal de cada pessoa, do quanto ela se entrega para a regressão, do quanto ela confia no mentor dela, porque também isso envolve muito, né? O mentor faz uma programação, mas aí ele vê que o pupilo dele está ali todo cheio da vontade de se reformar e, opa, então vamos trabalhar, vamos mandar mais informações para ela poder se estudar, né? Então as regressões terapêuticas têm uma duração maior, mas não tem como se definir 2 horas, 3 horas, 4 horas. Varia de cada pessoa, né? A psiquiatria, a psicologia, a ciência, de uma forma geral, embora a gente saiba que isso cada vez está mudando mais, né? A ciência está reconhecendo a espiritualidade, a influência das energias, mas foi no Concílio de Constantinopla que foi decretado que reencarnação não existe. Porque até aquele período, sim, a Igreja Católica considerava a reencarnação. No entanto, que nos escritos bíblicos estava esta palavra. E depois deste fato foi mudado para a ressurreição, né? Que é a palavra que vige até hoje, de Cristo, no caso. Né? Então, no Concílio de Constantinopla se estabeleceu um inconsciente coletivo que vige até hoje, na ciência, né? Que reencarnação não existe,
que tudo é o aqui e agora e não passa disso, né? Então, estamos trabalhando cada vez mais, vejam só a quantidade de pessoas se abrindo para isso. Hoje esse evento é um exemplo, né? De que cada vez as pessoas estão se abrindo mais para a espiritualidade, para a realidade do extrasensorial, não só do corpo físico. Não, eu vou falar da obsessão agora. Obsessão espiritual, né? Influência de irmãos desencarnados nos pacientes que chegam até nós podem interferir na regressão terapêutica. E lá no mundo espiritual é considerado uma cirurgia, né? Uma cirurgia espiritual, regressão terapêutica. Então, dependendo, assim, na primeira consulta, se a gente percebe que a pessoa está sofrendo influenciação espiritual, a gente orienta ela a buscar um tratamento espiritual em algum centro que seja de sua afinidade. Pode ser espírita, pode ser diaconetria, pode ser de umbanda, pode ser até em uma igreja, se quiser pedir a bênção para o padre. Mas tem que tomar alguma providência para limpar um pouco o seu campo energético. Porque os nossos irmãos desencarnados que estão perto das pessoas podem se influenciar na regressão. E aí vocês imaginem o problemão que isso pode dar se for um desafeto do passado, né? A pessoa vai fazer a regressão e o desafeto do passado deturpa toda a cena que a pessoa vai ver, né? E aí, em vez da gente estudar a personalidade congênita, a gente vai estar estudando outra coisa completamente diferente, né? Então, é sempre bom ter este cuidado. Essa é uma orientação que a BPR passa. Como é que se percebe isso? Na primeira consulta a gente percebe porque a pessoa, ela tem pensamentos discrepantes, ela fala diferente, ela se coloca diferente, até porque o consultório de um psicoterapeuta reencarnacionista já está linkado com a egrégora da psicoterapia reencarnacionista, que são os mentores, esses que coordenam as regressões. Então, a pessoa, quando chega no consultório do psicoterapeuta reencarnacionista, naquela psicosfera diferente, a gente vê que a pessoa já não para na cadeira, né? Que a pessoa não para de se mexer. E aí ela fala e repete 3, 4 vezes a mesma coisa, né? Ou a gente percebe que a pessoa, quando vai falar o seu contexto, ela chora profundamente, ou ela começa a rir. Eu já tive um caso de uma pessoa que desatou a rir na minha frente contando as suas dores, né? Então a gente percebe, né? Quando a gente está na primeira consulta, que é a consulta de anamnese, para conhecer o contexto da pessoa, né? A gente percebe quando ela tem influenciação espiritual, sim. Então, isso é mais para os espíritas, né? Que estudam Allan Kardec. Tem, assim, principalmente nas casas kardecistas, existe um pouco de preconceito em relação à regressão terapêutica. Porque Kardec disse que não se deve acessar o passado. Sim, ele disse isso de maneira antiética. Por curiosidade, jamais se deve acessar o passado. Porque isso foi vedado quando nós nascemos para essa encarnação, nós recebemos o grau de esquecimento. Porém, com um fim útil e mostrado pelos mentores espirituais, sim, é permitido. Isso está escrito no Livro dos Espíritos. Foi Kardec que escreveu, não foi a Sandra, nem o Malk Mítico, que é o canalizador da psicoterapia reencarnacionista. Está escrito no Livro dos Espíritos. Sim, é possível se acessar o passado de maneira ética, com o comando dos mentores espirituais e para fins terapêuticos. Então, falando um pouquinho da BPR, né, para vocês. É uma entidade, uma união de profissionais, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Ela atua hoje na maior parte dos estados da federação e, graças a Deus, já está se expandindo, né? Estamos tendo atuações no Uruguai, nos Estados Unidos, em Portugal. Agora, no mês que vem, em outubro, vai ter uma palestra em Portugal de 2 ou 3 psicoterapeutas, colegas, que vão lá expandir a psicoterapia reencarnacionista para lá, né? Então, assim a gente está indo, né? A psicoterapia vai debutar muito em breve aí, ano que vem faz 15 anos, né? A BPR. Então, é a casa do psicoterapeuta reencarnacionista. No site da BPR existem todas as informações sobre a psicoterapia reencarnacionista, sobre regressão terapêutica,
sobre os cursos que são ministrados pela entidade e também sobre os profissionais que são cadastrados lá no site, né? Então, se vocês tiverem interesse em fazer a psicoterapia reencarnacionista, não precisa ser só a Sandrinha que está aqui na frente. Vocês podem ir no site da BPR e selecionar lá algum profissional que atue na cidade de vocês, né? Que esteja mais próximo também do endereço de vocês. Na BPR consta endereço, telefone, formas de contato, tudo direitinho. Então, agradeço por demais aos conhecidos e aos novos conhecidos pela presença aqui hoje, pela oportunidade de estar falando para vocês. Eu não sei se nós temos mais algum tempinho, mas eu estou à disposição para perguntas. Temos mais 4 minutos. 4 minutos, dá para fazer 4 perguntas. Só não sei se dá para dar as respostas. Sim, pois não. Eu ainda não gosto da coletinha por aqui, não sei se está em algum lugar. Pessoal, alguém tá com a listinha? Tá aqui, ó. Mas eu vou ficar aqui na sala mais para a próxima palestra. Aí a listinha pode continuar passando. É isso então. Se alguém quiser, eu tenho alguns cartõezinhos aqui também. Mas são poucos, porque vocês são as filhas, né? Mas eu tenho alguns cartões, se alguém quiser também. Pessoal, então, muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço.